Boa noite, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo. E eu digo que o bate-papo de hoje está sensacional. Vamos falar sobre técnicas de vendas, como você aplicar técnicas e ter resultado logo em seguida. Então, você que está entrando aí, já se prepare, corre lá, pega papel, caneta, para que você anote e coloque em prática todo o conhecimento que a gente vai estar entregando nesse bate-papo de hoje. Hoje é um dos temas que eu mais gosto de abordar, que a gente vai falar de verdade sobre técnica de venda. Nós vamos falar sobre como você aplicar isso no seu dia a dia e ter resultados. E são técnicas de venda simples. Técnicas que você aplicando, os seus resultados serão imediatos. Então, quem está entrando aí na live já vai, colocando o dedo aí no coraçãozinho, vai colocando aí o dedo no aviãozinho, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Eu digo que se eu tivesse a oportunidade que você está tendo hoje, quando eu comecei a trabalhar com venda direta, os meus resultados aconteceriam de uma maneira mais rápida e aconteceriam numa velocidade totalmente diferente. Eu não tive esse privilégio e essa oportunidade que a Munha está te oferecendo, que é entregar para você nada mais do que antecipação. O que eu quero dizer com antecipação? Você vai poder viver amanhã, você vai poder viver daqui 6 meses coisas que poderiam levar 2 anos, 3 anos para acontecer na sua vida. O que você quer dizer com isso, Bruno? Eu quero dizer para você que o conhecimento ele pode encurtar muitas coisas na sua vida. Às vezes, sem conhecimento, você vai levar 3 anos para poder alcançar algum sonho. Mas quando você tem conhecimento, aplica, talvez esse sonho que você ia viver daqui 3 anos, você pode viver daqui 1 ano. Eu acredito muito nisso, que o conhecimento ele nos auxilia nessa jornada rumo à realização dos nossos sonhos. Eu vou um pouquinho mais além, é bíblico. Se você acredita na Bíblia, tudo bem, mas se você não acredita, também não tem problema, porque a Bíblia ela pode ser um livro histórico, assim como qualquer outro livro que você lê. E dentro da Bíblia existem muitos ensinamentos que podem fazer com que você viva coisas extraordinárias. E uma das passagens da Bíblia ela diz que o ser humano ele perece por falta de conhecimento. O que esse versículo bíblico ele quer dizer? Ele diz que as pessoas elas sofrem por não ter conhecimento. E quando você tem conhecimento, você está um passo à frente de 90% das pessoas. Então, se você está nesse bate-papo, se você está nessa live, isso mostra que você quer. Isso mostra que você está em busca de algo diferente, que você quer viver algo extraordinário na sua vida. E aí, me conta aqui, você está falando de que cidade? Esse é o primeiro bate-papo que você está participando junto comigo e junto com a Munha. Você já tem participado de outros bate-papos? Me conta aqui que eu quero estar lendo aqui de qual cidade que você está falando e se esse é o primeiro bate-papo que você está participando. A Sara tá por aí. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vinda. Thay Oliveira, boa noite. Muito legal estar recebendo vocês. A Thay tá falando lá de Salvador, da Bahia. A Isabel tá falando de São Carlos, já tá um pouco mais próximo aí. Romilda de Curitiba. Miracema, Rio de Janeiro, que legal. Nélia, seja bem-vinda. Tá falando da Bahia aqui também a Natália, Garanhuns, Pernambuco, São Vicente, São Paulo, Brusque, Santa Catarina, Tayane, Ribeirão Preto, Ângela. Já fui consignada a Munha e amei. Que legal, Sara. O que você está esperando para poder voltar? Americana, Cláudia, primeira vez, seja muito bem-vinda. Paula, primeira vez também. Poliana tá falando de Esmeraldas, primeiro bate-papo. Sejam muito bem-vindas. Então já vou aproveitar para poder, me apresentar para vocês. Eu sou o Bruno Fernandes. Eu sou do time comercial aqui da Munha. Eu fui contratado para poder trazer e ministrar esse treinamento para vocês. E por que que eu fui escolhido para estar falando contigo hoje? Porque eu conheço a sua dor. Eu venho da venda direta. Durante muitos anos da minha vida, eu fiz exatamente o que você faz hoje. Então eu sei qual é o caminho que você deve percorrer para poder ter mais resultados. Eu sei quais são as estratégias que você precisa usar para poder ter resultados e viver uma vida extraordinária.
Aprender a vender mudou a minha história. E hoje eu carrego essa missão, hoje eu carrego esse propósito de poder levar conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Tem uma frase que eu gosto muito e sempre cito, que é quem vende não depende. O que que essa frase quer dizer? Que a partir do momento que você domina essa habilidade, você não depende mais de ninguém para viver uma vida extraordinária. Você não depende mais do governo, você não depende mais do seu marido, você não depende mais dos seus pais, dos seus filhos. Quando você aprende a viver, a vender, melhor dizendo, você consegue trilhar o seu caminho, você consegue viver a sua história. E eu estou aqui para isso, para poder te auxiliar nessa jornada rumo à sua prosperidade. Gente, nós estamos aumentando o número de pessoas aqui na nossa live, então eu quero trazer algo muito especial. Quem participar dessa live do começo ao fim vai ganhar um livro que a Munha vai estar te presenteando. É um livro que ele fala sobre técnicas de vendas e ele fala sobre relacionamento. Esse livro eu já tive o privilégio de ler mais de 5 vezes e foi um livro muito importante na minha história. Eu digo que eu sou um Bruno antes da leitura desse livro e me tornei um Bruno muito melhor depois da leitura desse livro. Então a Munha, né, ela vai te presentear com um livro digital para que você possa ler do seu celular, para que você possa ler ali do seu notebook, do seu computador. Então você precisa ficar nessa live do começo ao fim. Vai ser um bate-papo muito rápido e dentro desse nosso bate-papo eu vou trazer para você 5 técnicas de vendas que foram muito importantes na minha jornada e que foram valiosas na vida de grandes vendedores para você começar a aplicar. Eu vou traduzir essas técnicas para o segmento de semijoias. Então são técnicas que você vai conseguir utilizar no seu dia a dia para poder potencializar os seus resultados. E o que que você vai precisar fazer, né, para poder ganhar esse livro? É muito simples, você vai precisar anotar quais são as 5 técnicas que eu vou trazer. Você vai anotar apenas o título, anota o título dessa técnica e no final a gente vai estar mandando nas comunidades, tá? E nós vamos deixar um link também fixado nos comentários, né, da nossa live para que você clique e preencha um formulário. O que que vai ter nesse formulário? Você vai colocar ali o seu nome, o seu telefone, a cidade que você está falando e abaixo, né, você vai estar colocando quais são as 5 técnicas, né, que eu apresentei nessa live. E logo em seguida, né, a nossa equipe ela vai estar mandando esse livro para você no seu WhatsApp. Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. Você está vendo o que que a Munha está fazendo para você? Você está conseguindo entender isso daí? Nós estamos entregando para você um conteúdo valioso de maneira totalmente gratuita e ainda te presenteando. Você participa do nosso bate-papo, ganha conhecimento, aplica na sua vida, tem resultado e ainda a gente te presenteia. Você já conheceu alguma outra empresa que faz isso? Você participa de uma live, ganha conhecimento e no final ainda é presenteada com o livro. Eu falo que, né, não vejo uma outra empresa que consiga entregar tanto para suas revendedoras. Então você está no lugar certo. Aqui, né, você vai estar dando o seu primeiro passo, o seu segundo passo e vários outros rumo à sua prosperidade, rumo à sua independência financeira, porque essa é a nossa missão como empresa e esse é o nosso propósito. Então vamos lá, vamos começar, né, que o nosso bate-papo, né, vai ser rápido, mas ele vai ser muito, muito valioso. Antes da gente começar, eu vou pedir novamente para você colocar o dedo, né, nesse coraçãozinho que está aparecendo aí no seu celular e logo em seguida tá clicando nesse aviãozinho e tá enviando para 5 pessoas. Eu quero que você faça isso, tá? A gente está entregando tudo para você e em contrapartida eu preciso que você faça apenas isso. Clique nesse coraçãozinho para que a gente aumente o alcance dessa live e também clique no aviãozinho e mande essa live para 5 pessoas. Seleciona aí 5 pessoas e mande para que elas também possam participar desse nosso bate-papo, tá bom? Então vamos começar. Vou tomar uma água, que é o meu combustível aqui para a gente dar start nesse nosso bate-papo. Show de bola. Então nós vamos, né, começar aqui agora com a nossa primeira técnica. Então eu vou trazer 5 técnicas que você vai começar a aplicar a partir de amanhã no seu dia a dia. E em cada técnica eu vou trazer um exercício prático para que você execute no seu dia a dia, né, e de fato consiga absorver esse conteúdo, porque muito melhor do que ouvir é você colocar em prática. Não existe escola melhor do que o campo. O que que eu quero dizer com o campo?
que é o dia a dia, né? É a sua jornada como empreendedora no segmento de semijoias. Então você absorve o conteúdo e coloca em prática. Essa é a melhor maneira de você, né, de fato entender o que nós estamos passando para você aqui nesse bate-papo. Então, qual que é a primeira técnica? Não esqueça de anotar, tá? Você só precisa anotar o título e no final você vai preencher o formulário para que a gente envie para você o seu livro. Você vai ganhar um livro de presente da Munhá, que é um livro que ele mudou a minha história e mudou a história de muitos outros vendedores e outros empreendedores. Então você vai precisar anotar essas 5 técnicas e depois preencher o formulário falando quais são essas técnicas. Técnica número 1: seja interessado ao invés de ser interessante. Entendam o poder dessa técnica. O que é ser interessado ao invés de ser interessante? Todas as pessoas que você se conecta, todas as pessoas pelas quais você enxerga que são potenciais clientes, a primeira coisa que você precisa fazer é vender a sua imagem. A primeira coisa que você precisa fazer é se vender. Ela precisa primeiro comprar você. Esse é um dos segredos valiosos, né, no mundo das vendas. Você precisa se vender, porque se a pessoa ela não se conectar com você, dificilmente ela vai comprar o seu produto. E a partir do momento que ela se conecta, ela não enxerga mais valor. Ela não está preocupada com o preço. Lógico que, né, a gente não está falando que você vai vender uma peça para ela, né, acima do valor de mercado. Eu quero dizer que quando você consegue se conectar com outra pessoa, ela cria uma conexão, né, e criando essa conexão facilita, né, o processo de venda. Ela não está mais preocupada com o preço. Ela gostou de você. Então, quando a gente fala seja interessado ao invés de ser interessante, é você criar essa conexão mostrando interesse na pessoa que está do outro lado. Como assim criar interesse pela pessoa? Você precisa realizar algumas perguntas, e essas perguntas vão fazer com que ela fale a respeito dela. Esse primeiro momento não é para você falar sobre o seu produto, é para você criar uma conexão e ela gostar de você. Como, por exemplo, você precisa entender o que aquela pessoa gosta de fazer. No meu dia a dia, se alguém chega e pergunta, Bruno, como que você começou no mundo das vendas? Essa é uma pergunta que eu vou ter o prazer de responder, e quando eu chegar no final da minha resposta, eu já vou ter gostado da pessoa que está do outro lado. Vocês lembram de alguma pessoa da vida de vocês, que vocês convivem e que ouve bastante, que faz algumas perguntas e você fala sobre a sua vida e você gosta de estar do lado daquela pessoa? Essa pessoa, ela utiliza essa técnica com você. Talvez não de maneira intencional, mas é algo natural dela. Quando você está do lado de uma pessoa que te ouve, ao lado de uma pessoa que faz perguntas para poder saber como que foi o seu dia, para saber o que você pensa do futuro, para saber como que está o seu trabalho, como que está a sua vida profissional, essa pessoa, ela tira e leva muitas vantagens. Como assim ela leva vantagens? Ela se conecta, e quando ela se conecta com uma outra pessoa, ela consegue alcançar alguns objetivos que ela tem. Então, você que trabalha no mundo das vendas, você precisa ser interessado ao invés de ser interessante. Nós que trabalhamos com vendas, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir. A gente fala muito e tem dificuldade de ouvir. Quando eu falo ser interessante, é que às vezes a gente quer falar da gente. Eu quero falar do meu dia, eu quero falar de uma viagem que eu fiz, eu quero falar de uma pessoa que eu me conectei, eu quero falar de uma venda que eu realizei, do resultado que eu tive naquele mês. Isso é você tentar ganhar a outra pessoa sendo interessante. Mas esse é o pior caminho. As pessoas não estão preocupadas com o que você tem para falar. Elas estão preocupadas em falar sobre elas. E quem consegue desenvolver essa habilidade de ser interessado ao invés de ser interessante, essa pessoa ela consegue criar conexões e formar novas amizades. Você está conseguindo entender o poder disso que eu estou falando? De ser interessado ao invés de ser interessante? Me conta aqui no comentário se você costuma fazer isso no seu dia a dia, se você consegue ter essa habilidade de realizar perguntas e ouvir, ou você é uma vendedora que fala mais sobre você do que ouve sobre a outra pessoa. Me conta aqui nos comentários que agora eu quero ler, porque eu fiquei curioso para saber como que é o dia a dia de vocês aí. Eu até coloquei uma frase aqui que diz o seguinte: as pessoas elas não compram o que você vende, elas compram de quem elas confiam.
Olha que frase forte. Como que essa pessoa vai começar a confiar em você? Quando você criar essa conexão, quando você começar a perguntar sobre ela vai se sentir muito feliz. Pode ter certeza disso que eu tô falando para você. Ó, costumo ouvir. A Rosália falou sim, eu ouço. Que legal, Rosália, é isso daí, parabéns. A Patrícia também falou que tem o hábito de ouvir. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. E agora eu vou falar para vocês como que vocês conseguem aplicar, né, essa técnica no dia a dia. Primeiro lugar, você precisa de fato ter um interesse genuíno. Eu até coloquei alguns exemplos aqui que você pode estar aplicando. Me conte um pouco sobre você, o que que você gosta de fazer no seu tempo livre. Olha que pergunta interessante. Lógico que você não vai chegar na pessoa e falar: o que que você gosta de fazer no seu tempo livre. Primeiro você vai criar ali uma conexão, perguntar como que ela tá, como que ela passou de final de ano, como que foram as festividades. Pergunta também sobre quais são os projetos que você tem para o ano de 2025. Tá animada para o ano de 2025? Isso é legal, né? Você perguntar. Depois que você criou ali aquele primeiro contato, você vai aprofundando naquela conversa. Pergunta para ela quais são os hobbies que ela tem, o que que ela costuma fazer no tempo livre, porque quando você pergunta o que que você gosta de fazer no seu tempo livre, você vai tocar em um ponto onde ela vai ter o prazer de falar sobre aquilo, porque geralmente no tempo livre, né, o que que o ser humano faz? Ele faz coisas que ele gosta de fazer. Ah, eu gosto de assistir um seriado. A pessoa falou para você. Aí você já faz mais uma pergunta. Qual que é o seriado que você gosta de assistir? Aquela pessoa ela vai ter o prazer de falar sobre aquilo. Aí ela falou sobre o seriado. Ah, eu gosto de assistir tal seriado. Aí você pergunta, por que que você gosta desse seriado? Quais são, né, os aprendizados que você tem quando você assiste? Com quem você assiste? Aqui você está criando o quê? Uma conexão com essa pessoa. E ela vai começar a gostar de você. Outra pergunta que eu coloquei aqui. Qual foi o último momento especial que você compartilhou com alguém importante para você? É uma pergunta que às vezes, né, ela parece fora de contexto. Parece, mas esse é o objetivo, é você criar uma conexão e depois que você criou essa conexão, você vai entrar, né, de maneira intencional no assunto que você quer abordar, que são as semijoias. Mas nesse primeiro momento vai fazer toda a diferença. Ouça ativamente, né? É importante você realizar essa pergunta e ouvir. E eu vou trazer um exercício agora para você poder colocar, né, em prática a partir de amanhã. Porque, como eu disse no início do nosso bate-papo, não adianta nada, né, você ouvir tudo que nós estamos falando aqui nesse bate-papo e não colocar em ação. Você precisa agir. Esse é o segredo, é você estar no campo, é você estar aplicando isso no seu dia a dia. Essa é a melhor escola que existe. Então, no dia seguinte, amanhã, o que que você vai fazer? Você vai escolher uma pessoa, né, ou da sua vida pessoal ou da sua vida profissional e vai começar a aplicar essa técnica. Anote algumas perguntas que você acha interessante e amanhã você vai buscar uma dessas pessoas do seu âmbito profissional, né, ou pessoal e vai começar a fazer algumas perguntas para ela. Falou, fulana, eu comecei esse meu ano de 2025 e eu já estou com alguns projetos bem legais para esse ano. Você vai ficar com vontade de falar quais são os seus projetos, tá? Mas não fala não. O objetivo não é falar sobre você. Não é você ser interessante, é você ser interessada. Então você pergunta, me conta, quais são os seus projetos para o ano de 2025? Quais são os objetivos que você traçou na virada de ano? Faça essa pergunta e você vai ver a mágica acontecendo. Eu me lembro de uma história que eu apliquei essa técnica. Eu tirei de um livro, tá? Que é o livro que a gente vai presentear vocês, tá? Essa técnica eu tirei desse livro. Para quem entrou agora no nosso bate-papo, eu, né, juntamente com a Munha, nós vamos presentear, né, quem participar dessa live do começo ao fim e anotar quais são as 5 técnicas que eu vou estar passando. A primeira técnica, né, você só vai anotar o título. A única coisa que você precisa fazer é isso. A primeira técnica é seja interessada ao invés de ser interessante. Então, essa é a primeira técnica que você precisa anotar. E no final, nós vamos presentear vocês com o livro, tá? É um livro digital. Eu me recordo que quando eu estava lendo esse livro, eu aprendi essa técnica e eu me conectei com um médico, que é um médico que ele é bastante influente na minha cidade, eu sou de Limeira, ele é bastante influente, ele conhece muitas pessoas e dificilmente ele se conecta com alguém. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para esse médico, eu quero ver se esse livro realmente ele funciona. E qual foi a pergunta que eu fiz? Eu falei, eu sei que o seu filho ele também atua na área da medicina e hoje ele é um médico muito respeitado aqui na cidade.
Por que que ele decidiu estudar medicina? Foi influência tua? Você queria que ele se tornasse um médico? Me conta um pouquinho dessa história. Gente, vocês não conseguem entender a dimensão que isso tomou. Ele estava, né, com uma sacola, ele havia ido em um restaurante comprar uma marmita. De verdade, ele ficou meia hora contando essa história para mim. Eu acredito que a marmita dele até gelou. Ele chegou em casa, a esposa ficou brava com ele. Mas durante 30 minutos ele contou sobre essa história. Como que o filho dele se tornou médico, o que que o filho dele faz hoje. Aí ele comentou que o filho estudou então faculdade, ele falou que o filho dele, né, opera muitas pessoas. Ele contou muita história. E chegou no final do nosso bate-papo, de verdade, eu não falei quase nada. Eu só fiz essa pergunta e ouvi de maneira atenta. Eu ouvi aquela pessoa de maneira genuína, porque de fato eu tinha aquele interesse. No final ele falou assim para mim: Bruno, eu não sabia que você era um cara tão legal como você se mostrou ser. Aí depois eu fiquei pensando, legal? Eu não falei nada, eu apenas fiz uma pergunta e ele respondeu. Então é muito importante você ser interessada ao invés de ser interessante. Então amanhã já coloque em prática, né, essa técnica com alguém da sua vida pessoal ou também da sua vida profissional. E depois eu quero que você venha aqui no Instagram da Munhai e me conte como que foi, né, esse exercício, se realmente ele teve resultado. A segunda técnica, já anote para você não esquecer. Existe algo que é muito importante no mundo das vendas, é algo muito básico, mas algumas pessoas não colocam em prática. Em algumas pessoas elas sabem dessa técnica e acabam esquecendo de aplicar no dia a dia. Essa técnica é: chame a sua cliente pelo nome. Não existe nada mais valioso para um ser humano do que o seu nome. O seu nome é o que faz você ser uma pessoa única. O seu nome é algo muito doce aos seus ouvidos. Quando você ouve alguém te chamando pelo nome, isso torna você uma pessoa única e mostra que a outra pessoa que está do outro lado, aquela pessoa se importa com você. Você não é mais qualquer pessoa para ela. Você foi chamada pelo seu nome e isso é muito importante. Às vezes a gente acaba esquecendo, né, de citar isso no nosso bate-papo. Quando você está conectando com uma pessoa nova, você não a chama pelo nome. Às vezes você até pergunta, qual que é o seu nome? Mas logo em seguida você esquece e você não pronuncia. Então, em primeiro lugar, se você usou a técnica de ser interessado ao invés de ser interessante, já criou conexão, começou a chamar aquela pessoa pelo nome, você criou ainda mais conexão. Eu anotei algumas coisas aqui que são bem legais e gostaria de estar compartilhando com vocês aqui. Ó. O som é mais agradável para qualquer pessoa, né? O som mais agradável, né? Melhor dizendo, para qualquer pessoa é o seu próprio nome. Aqui eu coloquei uma frase que ela diz: seu nome é a primeira palavra que conecta você ao mundo e também é a mais importante para poder fortalecer conexões. Quando eu recebi o meu nome de Bruno, os meus pais, né, eles estudaram vários outros nomes para poder, né, me chamar de Bruno. Então foi isso que me tornou único. Por trás de todo nome existe uma história. Talvez o seu nome é porque os seus pais tinham, né, alguém como referência e colocaram esse seu nome. Talvez o seu nome é porque é uma homenagem para um avô, para um tio, para um primo, para uma tia, enfim. O seu nome ele tem um significado muito importante, né, é o que faz você se tornar único. Isso também ajuda na questão da humanização. Quando você chama alguém pelo nome, mostra que a cliente não é apenas mais uma, mas é alguém especial para você, constrói confiança, porque ao usar o nome, você cria um vínculo emocional mais rápido, aumenta o foco, porque você chama a pessoa pelo nome, você chama a atenção da pessoa para a conversa e mantém ela engajada. Eu me recordo que quando eu vendia livros de casa em casa, eu entrava, né, dentro do lar daquela pessoa. E às vezes tinham 3 pessoas participando daquele nosso bate-papo. E o que mantinha essas pessoas conectadas comigo era chamá-las pelo nome. Então eu estava conversando, eu falava: ô fulano, o que que você acha disso? Aí depois eu já transmiti essa pergunta para outra pessoa. Ô fulano, a sua opinião a respeito disso faz sentido para vocês que eu estou falando? Então as pessoas elas se tornam mais conectadas com você quando você as chama pelo nome. Uma coisa que eu gosto de fazer muitas vezes quando eu vou em alguma padaria, eu leio o nome ali no crachá daquela pessoa que está trabalhando, ela chama Márcia. Aí ela vem me atender e eu já li o nome dela. Eu falo: oi Márcia, tudo bem? Bom dia. Essa pessoa ela já regala o olho e fala: como que você sabe meu nome?
Aí, obviamente, que depois ela percebe que eu li naquele crachá. Eu decoro o nome daquela atendente e todas as vezes que eu vou naquela padaria, eu a chamo pelo nome. E é incrível, porque o atendimento é totalmente diferente. Às vezes, se eu pedir um misto quente e o misto quente vai uma fatia de queijo, ela coloca duas. Se a padaria está lotada, ela coloca o meu pedido, né, como prioridade, simplesmente pelo fato de eu ter chamado ela pelo nome. Você já aplica isso no seu dia a dia? Né, hoje, né, o meu escritório ele fica dentro de um prédio comercial e ali na portaria, cada dia tem um porteiro diferente, uma recepcionista diferente, e eu já consegui decorar o nome de todos. Né? Existe uma senhora também que ela limpa lá todo o condomínio, e eu a chamo pelo nome também, e é impressionante o quanto essas pessoas me tratam diferente pelo simples fato de chamá-las pelo nome. E às vezes ninguém se atenta a isso, ninguém coloca isso em prática. Então, esse é o exercício que eu quero colocar para você. A partir de amanhã, você vai começar a observar, né, as pessoas que usam um crachá e chamá-las pelo nome. Decore o nome daquela pessoa e todas as vezes que você for àquele lugar, a chame pelo nome. Depois você vai ver a mágica acontecendo. O quanto elas vão te tratar de maneira diferente. Me conta aqui nos comentários. Você já chama alguém pelo nome? Você tem o hábito de fazer isso? Ó, o pessoal falando aqui, ó, a Gláucia comentou, sim, já cria conexão com a pessoa. Eu já aplico sempre em todos os lugares que vou. Que legal. A Maria falou: se eu pudesse, eu mudaria. Acredito que seja o nome. Maria é um nome lindo. O nome da minha filha é Maria. Eu acho esse nome maravilhoso, Maria. Ó, a Cleidiane comentou aqui verdade. Legal, coloque isso daí em prática, tá? Então vocês vão fazer isso daí. A partir de amanhã, vocês vão começar a chamar as pessoas pelo nome. E o que que eu gosto de fazer para poder ter uma facilidade de lembrar o nome daquela pessoa? Eu sempre vinculo o nome dessa pessoa que eu acabei de conhecer com algum artista famoso ou também com alguma pessoa que faz parte do meu ciclo de amizades. Exemplo, a Márcia, eu acabei de falar da Márcia aqui. Aí eu tive uma professora, né, que foi muito marcante na minha vida, que se chamou Márcia. Então, quando eu for àquele estabelecimento, talvez eu nem lembre mais da Márcia. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou lembrar do nome da minha professora. Eu associei essa pessoa com aquela professora que eu tive que foi marcante para mim. Então, a chance de eu lembrar o nome dela é muito grande. A Bruno. Então, beleza. Então, eu vou conectar, eu vou associar o nome do Bruno com algum artista famoso para eu poder lembrar. Qual artista que a gente pode lembrar? Bruno Marrone. Então, todas as vezes que você entrar nessa live e eu estiver aqui, você lembra do Bruno Marrone e você vai lembrar do meu nome. Então, essa é uma técnica muito legal. Outra coisa que eu gosto de fazer para eu não esquecer, né? Eu conectei ali com aquela pessoa, perguntei: meu nome é Márcia. Então, ao longo da minha conversa com ela e com a sua cliente, você começa a citar o nome dela várias vezes. Então falou assim: ô Márcia, o que que você achou dessa peça? Ô Márcia, você já compra semijoias em algum lugar? Você começa a repetir o nome dela com frequência, e isso vai fazer com que você fixe no seu inconsciente e não esqueça o nome daquela pessoa. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando aí do nosso bate-papo? Estão anotando todas essas técnicas para que no final você ganhe o livro? Se você está gostando, clica aqui no coraçãozinho, tá? Aperta o aviãozinho, manda para outras pessoas. Está faltando 3 técnicas e eu sempre gosto de deixar a melhor técnica, né, por último. Então, a melhor técnica desse nosso bate-papo é a quinta. Então, fica aqui porque vai ser muito importante. Olha que legal que a Lígia falou aqui, ó. Já desarmei muita gente chamando pelo nome. Legal, isso faz todo sentido. Ó, a Pôncia Morena comentou aqui, ó. Quando chego, a primeira coisa que falo, qual o seu nome? Legal, mas não deixe de falar, tá? Continue chamando a pessoa pelo nome. A Emily falou que faz todo sentido, aí a Romilda, que bom que vocês estão gostando. Gente, isso eu falo que é o nosso combustível. Quem está desse lado aqui, né, gosta muito de estar ouvindo o relato de vocês, saber o que que vocês estão falando. Ó, terceira técnica. Use testemunhos ao seu favor. Isso daqui também é muito marcante. Gente, eu até escrevi aqui, ó. Testemunhos são relatos de clientes reais que compartilham as suas experiências positivas com os seus produtos. Elas funcionam como uma prova social, ou seja, mostram que outras pessoas já confiaram e tiveram bons resultados, ajudando a aumentar a confiança de potenciais clientes. Eu vou dar alguns exemplos na prática aqui para vocês. Quando eu estou falando de
Vou usar um exemplo totalmente fora aqui do segmento de semijoias. Vamos falar sobre alimentação saudável. O que que é usar um testemunho a favor? Eu falo, essa alimentação ela é muito importante porque ela vai te ajudar a perder peso, ela vai te ajudar a ganhar massa magra, e não sou eu que estou falando isso. Isso foi dito, né, pela nutricionista tal. Essa pessoa é uma pessoa que aplica, né, essa dieta na sua rotina e ela tem tido muito resultado. Então eu usei um testemunho de uma nutricionista que validou aquilo que eu estou falando. Isso é muito importante. Quem que faz muito isso? As empresas que trabalham com marketing de multinível. O que que é o marketing multinível? É Rinode, Mary Kay. Aí essas pessoas elas criam eventos e levam as pessoas que tiveram resultados para poder subir no palco e dar o seu testemunho. Então, quando essas pessoas dão um testemunho, ó, eu comecei a trabalhar na Mary Kay, eu estava desempregada e hoje eu tenho uma renda de R$ 5.000 por mês, e através da Mary Kay eu consegui fazer uma viagem que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer. Então, o que que eles estão fazendo? Tudo aquilo ali é de maneira intencional. Eles estão usando essa técnica do testemunho para poder te convencer. Porque quando eles usam alguém para poder falar e validar o que eles vendem, isso traz mais credibilidade e quebra uma barreira. Aí você deve estar me perguntando, Bruno, mas como que eu vou conseguir utilizar isso na venda de semijoia? Nós temos que ser intencionais. A todo momento a gente precisa ser intencional. Você fez uma venda, tá? Sua cliente comprou, você percebeu que ela gostou da semijoia que você vendeu para ela. Aí depois de uns 10 dias, né, você olhou ali o Instagram daquela sua, né, cliente e você percebeu que ela foi num casamento e usou a semijoia. Aí você fala para ela, ô fulano, eu vi que você foi lá no casamento usando a semijoia que você comprou de mim. Como que foi? Me conta aí. Com certeza ela vai falar: nossa, todo mundo elogiou, perguntou onde que eu tinha comprado essa semijoia e disseram que essa semijoia me ajudou a destacar. Ela foi muito importante para o vestimento que eu estava, enfim. O que que você fez ali? Você foi intencional perguntando para aquela pessoa, né, como que foi a reação, né, de quem viu ela usando aquela semijoia. O que que você fez? Você colheu um testemunho. Aí quando você for vender a sua semijoia, você vai usar o storytelling, você vai estar usando essa história, né, que você usou, a história que você captou daquela sua cliente e vai estar utilizando para poder gerar credibilidade, para poder gerar confiança e você convencer aquela outra pessoa. Sabe um outro lugar que as pessoas usam muito testemunho? Eu não sou contra, tá? Eu sou totalmente a favor disso. Quando a gente usa o testemunho para o bem, isso é muito importante. As igrejas usam muito testemunho. Por que que as igrejas usam? A pessoa que ela foi ali, ela teve acesso à Bíblia, ela conheceu, né, os princípios bíblicos e ela teve uma transformação na vida dela. O que que as igrejas fazem? Elas levam essa pessoa, né, até a frente, até o púlpito, para ela poder contar o testemunho de transformação que ela teve depois que ela começou a frequentar aquela igreja. E por que que elas fazem isso? Para poder convencer as outras pessoas que estão sentadas. Porque elas têm como objetivo vender o evangelho, têm como objetivo vender para aquelas pessoas. E quando eu digo vender, tá, gente, não estou falando de maneira monetária. Quando eu falo vender o evangelho, é vender para a pessoa a transformação que o evangelho pode trazer para a vida dela. Então, quando ela leva alguém para poder contar o seu testemunho, ela tem como objetivo validar o evangelho para que outras pessoas também tenham acesso àquilo. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou falando e entender o poder do testemunho na sua vida como revendedora e qualquer outra coisa que você for realizar? Os testemunhos eles convencem. Ó, o que que o pessoal está falando aqui, ó? Outra coisa legal, gostei disso daqui, ó. Um ponto também, você mesma usar as peças. Não precisa ser muitas, mas uma corrente, um anel, é uma maneira da cliente, né, ver que você mesma usufrui do material que você está vendendo. Isso é muito importante também, isso é um testemunho. Você está usando as peças e testemunhando que você acredita naquilo que você vende. Eu coloquei aqui algumas coisas que são muito legais. Como usar os testemunhos de forma eficiente, né? Peça a clientes satisfeitas que compartilhem as suas experiências de forma espontânea e sincera. Fique atenta a mensagens de feedback positivo, seja em redes sociais, WhatsApp, pessoalmente, e peça permissão para você poder utilizar. Isso é muito legal também.
E seja, né, criativa ao compartilhar isso daí. Você pode compartilhar nas redes sociais, você pode estar compartilhando pessoalmente. Isso vai ajudar a reforçar a sua credibilidade também. Então, os testemunhos, eles são muito legais. O que que eu coloquei aqui para você poder usar, né, como exercício? Eu quero que você pratique isso daí no seu dia a dia, né? Então, você vai escolher, né, anota aí do seu caderninho, anota aí no seu bloco de notas do celular, três pessoas que já compraram semijoias com você e que você sabe que são pessoas que amam, né, os seus acessórios. Você sabe que são pessoas que não conseguem ficar, né, sem amurrar, que compram de você com frequência. Você manda uma mensagem para ela de maneira intencional. Falou, fulana, eu acabei de ver aqui nas minhas anotações e eu já vi que você compra comigo semijoias há 3 meses. E eu queria te perguntar, por que que você compra semijoias comigo? Olha que pergunta estratégica. Aí o que que ela vai falar? Eu não sei, mas eu vou prever aqui alguma resposta. Sabe por que que eu compro semijoias com você? Porque todas as vezes que eu comprei, eu percebi que a qualidade da sua semijoia é totalmente diferente das outras semijoias que eu comprei. Eu comprei de uma outra marca, usei 2 vezes, deu problema na peça, saiu o banho e a sua peça é impressionante. A qualidade e a durabilidade. Olha que testemunho que você tem para poder utilizar com uma pessoa que nunca comprou de você. O que que você vai falar para aquela pessoa que nunca comprou e às vezes ela está com dúvida? Fulana, tem uma cliente minha que ela não consegue comprar semijoias com ninguém. Ela só compra comigo. Sabe o que que ela falou para mim um dia? Que todas as vezes que ela comprou de uma outra marca, aquela peça não durou. Todas as vezes que ela comprou de uma outra marca, ela perdeu aquela peça e perdeu o dinheiro que ela havia, né, investido para poder comprar aquele acessório. E hoje ela só compra comigo porque ela confia e sabe da qualidade das peças que eu vendo. Você sabe o que que você acabou de fazer quando você usou esse testemunho? Você quebrou qualquer barreira de desconfiança que aquela pessoa do outro lado tinha. Isso é muito poderoso, porque quando você fala, tem um poder. Quando você usa um testemunho ao seu favor, isso é vezes 10. A pessoa ela acredita, o ser humano ele é Maria vai com as outras. Quando você começa a usar isso, as pessoas começam a elas não querem tomar decisão por si só, elas querem tomar decisões baseadas em o que outras pessoas fizeram. Então, quando você usa um testemunho ao seu favor, você vai gerar credibilidade. Isso é muito, muito poderoso e você precisa ser intencional. Então, quando você escolheu ali as três pessoas e mandou essa mensagem, você vai receber três, né, testemunhos diferentes que você vai estar podendo usar no seu dia a dia. Mas não se esqueça do que eu falei no começo dessa live. Você precisa anotar esses ensinamentos e precisa colocar em prática. Porque de nada adianta você vir aqui ouvir e não colocar em prática, tá bom? Então vocês já anotaram 3 testemunhos aí? Desculpa, vocês já anotaram as 3 técnicas, né? A primeira é: seja interessada ao invés de ser interessante. A segunda, chame pelo nome. E a terceira, use testemunhos ao seu favor. Quem anotar as 5 técnicas e preencher o formulário que a gente vai enviar no final dessa live, vai ganhar um livro exclusivo que a Munha investiu para poder te presentear. Um livro que vai mudar a sua história no mundo das vendas. Esse livro ele fala sobre relacionamento, como você se relacionar melhor com as pessoas e também como você utilizar técnicas poderosas na sua vida. Eu não tenho dúvidas, foi o melhor livro que eu já li. Eu sou um Bruno antes da leitura desse livro e eu sou um Bruno 10 vezes melhor depois que eu li esse livro e comecei a aplicar na minha vida. Gente, continua colocando o dedo aí no coraçãozinho, continua mandando o aviãozinho para que a gente alcance mais pessoas aí. A gente está indo para as nossas últimas 2 técnicas. Acredito que no máximo aí em 15 minutinhos a gente termina o nosso bate-papo e essas 2 últimas técnicas, elas podem mudar o seu jogo no mundo das vendas. Quarta técnica. Use a escassez ao seu favor. Eu sou um apaixonado por essa técnica. O que que é a técnica da escassez? Vamos lá. A escassez, ela é uma estratégia que cria o senso de urgência, mostrando à sua cliente que ela precisa agir rapidamente para não perder uma oportunidade. Isso funciona porque as pessoas elas tendem a valorizar mais algo que é limitado. Às vezes eu vejo a minha esposa
Como eu estudo muito sobre técnicas de venda, eu uso muitas técnicas de venda no meu dia a dia. Às vezes a minha esposa fala: Ô amor, eu preciso comprar logo porque eu mandei uma mensagem lá na loja e a moça falou que é a última peça. Se eu não comprar, com certeza uma outra pessoa vai comprar. Eu falo: amor, não caia nessa técnica. Essa é uma técnica que eu utilizo toda hora. Ela está usando com você uma técnica de escassez. É errado fazer isso? Eu acredito que não. Eu falo que nas vendas existe a mentira branca. O que que é mentira branca? É algo que você fala e que não vai prejudicar a pessoa que está do outro lado. Quando você usa, né, essa técnica, às vezes, eu não gosto assim de verdade, eu não gosto de usar mentiras para poder vender. Mas quando você usa algumas técnicas que elas não vão prejudicar a pessoa que está do outro lado, pelo contrário, vai trazer benefício, isso é muito importante. E como que você consegue fazer isso com as semijoias? Às vezes você não vai receber, né, 10 modelos iguais. Às vezes você vai ter dentro do seu mostruário dois modelos iguais de um brinco. Como que você pode usar isso ao seu favor? Fulana, esse brinco é a sua cara. E nós só temos mais duas unidades à sua disposição. O que que você fez? Você usou o gatilho da urgência. Você mentiu falando que só tem mais duas unidades? Você não mentiu, você falou a verdade. Você só tem duas unidades daquela peça dentro do seu mostruário. Se você tiver uma unidade, melhor ainda. Você vai falar: fulana, essa é a minha última peça. Essa peça está vendendo demais. Então aproveita para você poder comprar agora, senão você vai ficar sem. O que que você fez ali? Você criou o gatilho da urgência, que vai fazer com que aquela pessoa ela tome uma ação de maneira mais rápida. E se você não usar esses gatilhos, outra pessoa vai usar e vai vender. Então use o gatilho da escassez, use o gatilho da urgência. Eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, a Gláucia falou, ó, falei hoje isso, últimas peças, corre e já peça a sua, funcionou, que legal. Outra falou aqui, ó, a Giolanda, por incrível que pareça, eu uso essa técnica, eu uso peça única, que legal, gente, como é bom saber que vocês já estão utilizando, mas é bom a gente reforçar aqui, porque às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo, então você precisa usar isso daí. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Frases como: só temos 3 unidades dessa peça, os últimos itens em estoque. Isso incentiva a pessoa a tomar decisões rápidas. Use expressões como: essa promoção é válida apenas até amanhã, ou garanta a sua antes que acabe. Outra que eu coloquei aqui, ó: tem apenas um brinco dessa coleção e achei a sua cara. Isso é legal. Você usou duas técnicas aqui. Você usou a técnica da escassez, né? E você também usou a técnica da reciprocidade. Você pensou na outra pessoa, é a sua cara. E quando você faz isso, você personaliza ainda mais o seu atendimento. Então, isso é muito legal. Use essa técnica no seu dia a dia. Eu coloquei aqui alguns exercícios práticos que você precisa fazer. Crie uma mensagem, né, no seu WhatsApp para você poder mandar aí na sua lista de transmissão para suas clientes e coloque: esse colar é incrível, está quase esgotado, tenho só mais 2 unidades. Você quer garantir o seu antes que acabe? Então você finalizou usando mais uma técnica aqui, que é a CTA, é uma chamada para ação. Sempre quando você termina alguma frase usando uma pergunta, isso se chama CTA. Você está chamando a pessoa para poder ter alguma ação. Então eu gosto muito. Então a partir de amanhã comece a usar essa técnica. Gente, vocês estão percebendo o poder dessas 4 técnicas que eu trouxe para vocês aqui? A primeira: seja interessada ao invés de ser interessante. Então você começou, né, o seu atendimento sendo interessada na outra pessoa, já ganhou o coração dela, começou a chamar ela pelo nome, aumentou esse nível, né, de conexão. Terceiro, o que que você começou a fazer por terceiro? Deixa eu lembrar aqui qual que é a terceira, que até eu esqueci aqui, ó. Tá vendo como que é importante, né, anotar? Porque se não anotar, use testemunhos ao seu favor. Então, dentro da sua apresentação, você começou a usar testemunhos para convencer aquela outra pessoa. Você usou aquele testemunho da sua cliente, falou que não consegue comprar em outro lugar, que só compra com você, porque a qualidade das suas peças é incrível, ela dura, não estraga. Você usou mais uma técnica. E quarta técnica, você começou a gerar ali escassez. Isso é muito poderoso, gente. Quem consegue usar, eu falo que isso daqui é uma receita de bolo. Quando você começa a usar na hora certa cada técnica, dificilmente você não vai ter resultado. Eu lembro do período que eu vendia livros de porta em porta. Lógico que isso leva tempo para você poder dominar. Quando eu comecei a dominar todas essas técnicas, era muito difícil eu sair de uma casa sem conseguir uma venda. Praticamente todas as casas que eu entrava, eu conseguia vender. Por quê? As técnicas, elas te dão segurança.
Quando você tem, né, a habilidade de usar essa técnica na hora certa, isso transmite para outra pessoa autoridade. Ela sabe que quem está falando com ela é alguém que entende do que está falando. E você consegue conduzir aquela conversa de uma maneira tão estratégica e de uma maneira tão intencional que quando você chega no final, você se torna irresistível. A sua oferta, ela se torna irresistível para a pessoa que está do outro lado. Então, utilize técnicas. É isso que vai mudar o seu jogo dentro do mundo das vendas. Guarde algo no seu coração. Talvez você, mulher, que está me assistindo aqui agora, às vezes você deve ter um bloqueio dentro do seu coração que diz o seguinte: eu não nasci com o dom das vendas. Vender é para pessoas que nasceram com o dom. Algumas pessoas me veem vendendo hoje e falam: Bruno, você nasceu para vender. Você tem o dom das vendas. Eu fico tão bravo com isso, porque essas pessoas não conhecem a minha história. Essas pessoas não sabem o quão difícil foi eu aprender a vender. Eu sempre fui uma pessoa muito limitada. Eu sempre fui uma pessoa que eu entendi as minhas limitações. E diante dessa minha limitação, eu descobri que a única maneira de poder ter resultado era buscando conhecimento e aplicando, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, de verdade, gente, eu era o cara mais improvável para poder dar certo no mundo das vendas. Sabe por que eu dei certo no mundo das vendas? Pelo fato de eu ter dominado as técnicas. E quando você começa a utilizar e descobre o poder delas na sua vida, você não consegue parar mais. Eu sou um incansável por busca de conhecimento, porque toda vez que eu leio um livro diferente, todas as vezes que eu participo de uma live como essa, todas as vezes que eu ouço um podcast, eu melhoro 1%. E eu fico com mais vontade de buscar conhecimento. Hoje, quando eu estava vindo, o que eu estava fazendo? Para aproveitar o tempo. Eu moro em Limeira e venho para Leme, mais ou menos 1 hora de viagem. Eu poderia vir escutando música, mas sabe o que eu faço? Eu coloco um podcast para poder ouvir. E todas as vezes que eu ouço um podcast, eu melhoro um pouco. Todas as vezes que eu ouço algo de alguém que já chegou onde, né, eu quero chegar, eu me torno um pouco melhor. E esse é o segredo, você precisa fazer o mesmo. Se você está aqui, parabéns, porque isso mostra que você já é diferente e que você está aproveitando o seu tempo, tá? Ó, a Leila falou: eu quero aprender a vender muito mais. Conhecimento é a base de tudo. Como eu faço para poder vender? Ó, gente, quem está aqui nessa live, né, e ainda não é uma revendedora Munhá, depois você vai sair, né, dessa live e no nosso perfil, ali na bio do nosso Instagram, tem um link para você poder clicar e preencher o seu cadastro. E você vai começar a receber conteúdos exclusivos, né, que a gente manda nas comunidades. Se você é revendedora e não está participando das comunidades, manda mensagem para a gente poder te colocar lá. Eu tenho mandado com frequência lá conteúdos exclusivos para as nossas revendedoras. E o que a Munhá está fazendo, gente, é algo que pouquíssimas empresas, né, fazem, que é contratar um especialista em venda direta, né, um mentor para poder entregar um conteúdo para vocês de graça. E vocês não têm ideia o quanto custaria para vocês estar contratando uma mentoria como essa. É um valor que precisa ser investido. Afinal, eu tenho uma história. Eu vivi durante muitos anos de vendas de porta em porta. Então, eu sei o que eu estou falando para vocês. E para que a Munhá contrate esse serviço, precisa ser feito um investimento. E vocês estão recebendo isso de maneira gratuita. Então, honrem a Munhá no dia a dia de vocês. Porque são poucas empresas que investem, né, dessa maneira como eles estão investindo. Então, parabéns para você que está aqui, tá? Então, ó, eu falei ali como que você faz, tá? Para poder se tornar uma revendedora. Você vai entrar lá no link da bio do nosso Instagram e vai preencher o cadastro. E logo em seguida a nossa equipe vai estar entrando em contato para você poder se tornar uma revendedora. Gente, o papo tá tão bom que a gente tá chegando agora no nosso último, né, no nossa última técnica de venda. Quem já anotou as 4 técnicas aí? Me conta aqui, que agora eu vou passar a 5ª técnica que você precisa anotar para que você ganhe um livro exclusivo aqui da Munhá, um livro digital que a Munhá vai estar te presenteando, um livro que vai mudar a sua jornada como vendedora barra empreendedora no segmento de semijoias. Então vamos lá, qual que é a 5ª técnica? Essa técnica ela é muito legal, a Flávia falou que já anotou ali, ó. Ouvir os sinais de compra. Gente, isso daqui é muito poderoso. Eu já falei em algumas lives e vou falar de novo. Venda é time. Se você acertar o tempo certo da venda, o tempo certo de você realizar o fechamento, você vai alcançar
coisas incríveis. O que que é acertar o tempo certo da venda? Eu sempre faço a analogia do bolo. Você precisa, né, usar todos os ingredientes para você poder, né, criar ali a massa para você preparar um bolo. Você preparou o bolo, usou todos os ingredientes. Então a gente faz analogia com a técnica, né? Você vai usar as técnicas da maneira correta, né? Na ordem que precisa ser utilizada. Beleza, a massa está pronta. Você colocou o bolo dentro do forno. Você concorda que você precisa de um time certo para poder tirar o bolo do forno? Se você tirar o bolo do forno antes da hora, ele vai estar cru. Se você tirar o bolo depois do tempo, ele vai estar queimado. E nas vendas não é diferente. Você usou as técnicas de maneira correta, mas se você realizar o fechamento antes do tempo, você perdeu a venda. Se você realizar o fechamento depois do tempo, você perdeu a venda. Você precisa saber qual é o time certo para você realizar o fechamento de uma venda. E isso leva tempo, isso exige intencionalidade da sua parte. O que que é intencionalidade? Você ficar com o ouvido atento. Errei. Onde que eu errei? Na próxima eu preciso evoluir. Acertei. Nossa, onde que eu acertei? Eu vou usar a mesma técnica de fechamento que eu usei quando eu fiz a venda. Eu coloquei aqui alguns sinais, né, que eles são muito importantes, né? Quais são perguntas específicas que a sua cliente faz que dá sinais que você já está muito próximo de realizar o fechamento daquela venda. E ela está mostrando através dessas perguntas que ela está pronta para poder comprar. Aprenda a ouvir esses sinais e entender. Ela falou isso? Estou pronta para poder fazer o fechamento. Quando a cliente fala assim, ó, esse brinco ele tem garantia? Ela está dando um sinal muito evidente que ela está pronta para poder comprar. E às vezes você não consegue perceber isso, porque você não tem esse conhecimento. Mas a partir de hoje você vai começar a ficar com o ouvido atento em relação a isso. Então ela perguntou: posso parcelar no cartão? Como que é a forma de pagamento dessa semijoia? O que que ela está fazendo? Ela está dando sinais para você que ela está pronta para poder comprar. E você precisa partir para o fechamento. Você não pode deixar passar o calor da emoção. Passou o calor da emoção, você perde a venda. Semijoias, as mulheres que compram, 90% delas compram no calor da emoção. Ela fez uma pergunta como essas que eu disse para você, você está pronta para fechar a venda. Vai para o fechamento. Não perca, né, o time, senão você não vai conseguir fazer aquela venda. Outra coisa que ela pode estar perguntando aqui, ela fala para você alguns comentários positivos, tá? Às vezes ela faz alguns comentários positivos que ela tá dando sinais que ela já comprou. Ela fala: Nossa, esse anel é perfeito. Nossa, fiquei apaixonada por essa peça. Tem algum sinal mais claro do que esse para mostrar para você que ela já comprou aquela semijoia, que você precisa fazer o fechamento logo? Então você precisa ficar atenta aos sinais que a sua cliente vai trazer. Isso vai te ajudar muito na hora do fechamento. Você vai usar todas essas técnicas que eu listei aqui para você e agora você chegou na parte do fechamento. Então fique atenta, observando os sinais da sua cliente para você poder fazer o seu fechamento. Olha, o pessoal tá falando aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Ainda não. Ó, Rafa, quarta técnica de venda, use a escassez. Ó, legal. Daqui a pouco eu vou falar para vocês de todas as técnicas aqui, né, para vocês poderem anotar. Outros comentários positivos, né, que as pessoas podem fazer. Nossa, eu sou uma apaixonada por semijoias. Isso é um sinal claro de que ela quer comprar de você também. O que que eu preciso que você faça? Qual que é o exercício, né, que eu preciso que você comece a ficar atenta a partir de agora, né, para você saber qual é a hora certa, né, de você realizar esse fechamento. Às vezes, o que que a cliente faz? Através de um sorriso que ela dá, um olhar de admiração, então não é só a fala dela, é o olhar dessa pessoa também traz sinais de que ela está pronta para poder comprar. É um olhar apaixonado por aquela peça, quando ela pega uma peça na mão e ela não solta aquela peça da mão, isso é um sinal claro de que ela quer comprar. Eu lembro que quando eu vendia livro, eu sempre vou citar esses exemplos, tá, gente? Porque isso é venda direta. É a mesma coisa que vocês faziam. Tinha pessoas que ela pegava o livro sem eu falar do valor, só fazendo a explicação, agregando valor, ela pegava aquele material e ela colocava debaixo do braço dela. Ela deixava aquele material debaixo do braço dela, ela não soltava por nada. Aquilo era um sinal claro que ela já tinha comprado e que eu precisava partir para o fechamento.
Quando ela pegava o livro, ela começava a folhear aquele livro e fazer perguntas. Nossa, aquilo que você falou, aonde que está? É um sinal claro que ela estava pronta para poder comprar. Mas tudo isso, né, eu tinha um olhar intencional para poder saber se de fato, né, ela estava pronta para aquela compra. Então, a partir de hoje, comece a observar as pessoas que compram de você. E é impressionante, meninas, porque todos os sinais eles se repetem. O comportamento das clientes compradoras eles se repetem. E quando você tem intencionalidade, começa a observar isso, você vai começar a jogar um jogo diferente no mundo das vendas. Então fiquem atentas. Então qual que é a última técnica, né? Observe os sinais de compra do seu cliente. Comece a observar isso, tá? Então essa é a quinta. Vou falar todas para vocês. Quem não anotou, ó, eu nunca dei essa oportunidade, hein? Talvez você não estava aqui desde o começo dessa live e você nem ia ganhar o livro. Hoje eu tô bonzinho e eu quero te presentear com esse livro, porque ele foi importante para minha vida e eu quero que ele seja importante para sua vida também. Qual que é a primeira técnica? Seja interessante ao invés de ser melhor. Seja interessado ao invés de ser interessante. Segunda técnica, chame a sua cliente pelo nome. Terceira, use testemunhos ao seu favor. Quarta, use a escassez ao seu favor. E quinto, ouça os sinais de compra da sua cliente. Por que eu estou repetindo essas 5 técnicas? Que no final dessa live a gente vai mandar nas comunidades um link que você vai precisar preencher o seu nome, o seu telefone e quais foram as 5 técnicas, né, que eu passei nesse nosso bate-papo. Após você fazer isso, você vai ganhar um livro de presente, um livro digital que a gente vai estar te entregando. Eu vou falar o nome do livro agora. E você que ainda não está participando da comunidade, no final dessa live, o que eu vou precisar que você faça? Nos comentários, né, você deixe ali o seu nome e o seu telefone. Nos comentários, deixa o seu nome, o seu telefone com o DDD, que a nossa equipe ela vai te chamar e vai estar te enviando esse livro por WhatsApp. O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse foi o melhor livro que eu já li na minha vida. E esse livro, se você ler, e é uma leitura maravilhosa, e ler esse livro e colocar em prática, você vai jogar outro jogo no mundo das vendas. Você vai se relacionar melhor com as pessoas, você vai ter mais técnicas. É um livro incrível que você vai receber de presente, né, da Munhá Semijoias. Então vocês entenderam? Quando a gente terminar essa live, se você não participa de nenhuma comunidade, você vai lá nos comentários, tá? E vai deixar as 5 técnicas que nós falamos aqui, né, nessa live, vai deixar o seu nome e o seu telefone. E a nossa equipe ela vai entrar em contato com você e te dar de presente esse livro maravilhoso. O que eu vou fazer aqui agora? É nos comentários, tá, gente? Da live. Quando a gente terminar a live, né, ela vai ficar salva lá no nosso perfil. Aí você vai lá e vai colocar o nome, o seu telefone e as 5 técnicas que nós falamos aqui. E depois a nossa equipe vai estar entrando em contato aí contigo. É no final, quando a gente terminar a live, que a gente já está terminando aqui. Eu vou contar uma pequena parábola aqui para vocês, para a gente estar terminando, né, esse nosso bate-papo. Eu sempre gosto de finalizar com uma parábola. Quem era especialista em fazer isso foi Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo ele gostava de contar parábolas? Porque não existe nada, né, que seja mais didático do que você contar uma história e a pessoa ela tirar lições daquilo. Então essa história é a parábola do lenhador e o machado. Um jovem lenhador cheio de força e determinação, ele foi trabalhar numa floresta. No primeiro dia, ele cortou 18 árvores, impressionando os seus colegas e o capataz daquela equipe. Vocês entenderam? Um jovem lenhador, no seu primeiro dia de trabalho, ele cortou 18 árvores. Ele impressionou todo mundo, porque ele teve muito resultado. No segundo dia, ele se esforçou ainda mais, mas ele conseguiu derrubar apenas 15 árvores. No primeiro dia ele derrubou 18, no segundo dia ele derrubou 15 árvores. E no terceiro dia, mesmo suando e se dedicando ao máximo, ele derrubou apenas 10 árvores. Inconformado com o declínio, ele procurou o capataz e ele explicou: Não entendo o que está acontecendo, eu estou trabalhando cada vez mais duro, mas a minha produtividade ela está caindo. O capataz olhou para ele e perguntou calmamente: qual que foi a última vez que você parou para afiar o seu machado? O jovem lenhador ficou em silêncio.
Ele estava tão ocupado cortando árvores que ele nunca havia parado para cuidar da ferramenta que ele usava. Essa parábola, ela traz para a gente qual lição? Que em qualquer área da nossa vida é essencial a gente parar de vez em quando para poder afiar o nosso machado. E o que que essa parábola ela traz de lição para a gente? O que que é afiar o nosso machado? É o que você está fazendo aqui, é estar buscando conhecimento, que às vezes a gente quer levar na força e não tem necessidade. Você precisa estar afiando o seu machado para que você consiga cortar o maior número de árvores possíveis da sua vida. Aí a pergunta que eu quero que você faça: qual que é o machado que você precisa afiar hoje? Qual que é a área da sua vida que você tem levado na força? Qual que é a área da sua vida que você não tem parado para poder afiar o machado? Talvez seja a sua área espiritual, talvez você saiba da importância de você cuidar do seu espírito, você saiba a importância de você estar conectado com algo superior. Você não tem afiado mais o seu machado e você sabe qual que é a importância disso. Então leve isso para a sua vida. Talvez seja a sua vida familiar. Talvez você tenha trabalhado tanto e você não tenha afiado o seu machado, que é dedicar um tempo para o seu filho, é dedicar um tempo para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, é você parar um tempo, preparar aquela comida que o seu marido tanto gosta e que você nem tem feito mais, porque a vida ela entrou naquela rotina e você não tem dedicado mais tempo. Talvez seja o seu filho, que você precisa parar, dedicar um tempo de qualidade, deixar o celular de lado, dedicar meia hora da sua vida em prol do seu filho. Você não tem ideia do quanto isso vai ser importante para ele. Você precisa afiar o seu machado. A vida ela passa muito rápido. Você tem muitos sonhos, você tem muitos objetivos, a vida está cada vez mais acelerada, mas você deve parar para afiar o seu machado. Isso que eu estou falando para você, ele serve para mim. Todas as vezes que eu trago algo, eu também aprendo e quando eu saio daqui, eu quero colocar em prática. Então lembre-se de algo, você precisa afiar o seu machado, porque senão você vai fazer muita força e não vai ter os resultados que você espera. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Espero que tenha feito sentido para você, né, o que nós acabamos de conversar. Nós vamos encerrar a live agora e eu quero que você vá lá no comentário, vai demorar mais ou menos uns 3 minutos aí para essa live subir. Vá lá nos comentários, conte para mim, né, quais foram as 5 técnicas que eu contei nesse nosso bate-papo. Deixe o seu nome e o seu telefone. E a nossa equipe vai estar entrando em contato com você para estar te presenteando com um livro, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que vai mudar a sua história, assim como mudou a minha vida. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e não se esqueça, afie o seu machado, que é isso que vai fazer com que você tenha uma vida extraordinária e que você se torne um canal de transformação na vida das pessoas que estão ao seu lado e das pessoas que vão conectar contigo. Muito obrigado e uma excelente noite.